Capítulo 4. Durante os ensaios e em temporada. Harold me ensinou que, durante os ensaios, você tem que se permitir ser bobo. Você não deve se julgar. Tem que deixar o bom gosto de lado. Kevin Kline. Em ensaios. O teatro tem um processo de construção que permite ao ator desvendar a personagem. O ensaio. Geralmente são 4 ou 5 semanas de ensaio antes de o ator encarar uma plateia. Nesse tempo, a peça inteira tem de estar encenada com luz, figurino, cenário, música, sons, os efeitos especiais necessários. Mais que tudo, o ensaio permite ao ator explorar as possibilidades da personagem com os outros atores e com o diretor. O luxo de ensaiar para mim é descobrir todas as maneiras de como fazer a personagem. Kevin Kline me disse durante nossa discussão sobre ensaio. Ele continua. Não deixar nenhuma porta fechada. Não se negar a fazer o que possa parecer inapropriado. No teatro, o ensaio é o lugar para arriscar, para errar. Isso é sempre um conflito para o ator, que fica com medo de parecer estranho para o diretor, produtor e os outros atores. Ele pode até ter medo de ser despedido. Mas quanto mais cuidadoso formos nos ensaios, menos repertório nossos personagens terão durante a temporada. Se o ator não explorou bastante a personagem no ensaio para confiar inteiramente na sua performance, ele vai se dar mal quando houver a plateia. Esse é um problema muito grave. Um ator deve explorar a personagem pedaço por pedaço e momento por momento durante os ensaios. Ele descobre o que funciona ou o que não funciona. Ainda não se prende a nada e fica livre para continuar a exploração durante a temporada. Se o ator errou completamente lá atrás, no início dos ensaios, a exploração será mais completa ainda. Para se pensar durante o período de ensaios, quando estamos trabalhando em casa, exploramos por nossa conta, intuitivamente, com a nossa fantasia, também com a nossa pesquisa. Nos ensaios há outros atores oferecendo estímulos que nos afetam. No dever de casa temos de estar completamente disponíveis para nós mesmos, e nos ensaios totalmente disponíveis para os outros atores. Mas o grande lance é estar disponível para nós mesmos durante os ensaios. Podemos ser empurrados de um lado para o outro pelos estímulos de outros atores ou pelo diretor. Podemos nos perder de nós mesmos, mas somente nós somos os responsáveis pelo nosso trabalho. A função do diretor é colocar a peça em pé durante os ensaios, de uma forma coesa, que conte a história com muita clareza e ritmo. A função do ator é fazer cada momento de sua personagem na peça ser um momento crível, interessante e instigante. Acho que o trabalho do ator é explodir o momento. O trabalho do diretor é continuar os momentos. Podemos ver a potência desse conflito. É um conflito necessário para a peça ser interessante e agradável ao público. Seja corajoso. Quando ofereceram para Kevin Kline um papel em um musical da Broadway, em 1978, no século XX, ele me consultou se devia ou não aceitar. O papel era de um amante charmoso de uma senhora, inspirado um pouco nos filmes da década de 1930. O roteiro falava pouco de sua personagem, então Kevin não tinha muito em que se basear. Harold Price era o diretor. A partitura e o libreto eram de Comeden e Green, a música de Seafarer e Madeleine K. Estrelado. Qual é o problema? Perguntei. Você tem outro trabalho? Não, ele disse. Mas o papel é chato. Ele tem de ser chato? Houve uma pausa. Certo. Finalmente Kevin falou. Ele decidiu fazer.
Mas enquanto Kevin esperava os ensaios começarem, só pensava na chatice do papel, na sua unidimensionalidade. Ele temia que tivesse sido contratado só porque tinha o tipo físico para o personagem, nada mais. Ele achava que a personagem tinha sido escrita não como uma personagem cômica, mas como uma personagem séria. Cada escolha que lhe ocorreria parecia tão chato quanto o papel. Numa busca desesperada para achar a personagem, impulsivamente passou a executar qualquer coisa que lhe viesse à cabeça, como um ator desesperado, obsessivo, querendo chamar atenção. Ele pegou todo o seu medo e chegou a extremos lunáticos, selecionando objetos óbvios e bobos. Ainda estava preocupado, mas pelo menos ele tinha atuado num impulso. A entrada de Kevin era numa plataforma de trem. Ansioso pela protagonista, juntamente com os fotógrafos, que também esperavam ansiosamente. No primeiro ensaio, Kevin pegou a câmera de um dos fotógrafos. Focou para ele mesmo, colocou a mão no bolso, jogou confete no ar enquanto batia uma foto de si mesmo. Quando ele chegava à cabine de luxo de trem, na outra cena, colocava a mão no bolso de sua jaqueta e tirava sua foto 8x10 e colava na parede da sala de ensaios. Ele achava que Al Price iria ou gostar ou despedi-lo. Na verdade, retratos de Kevin misteriosamente começaram a pipocar diariamente nos ensaios. Ele ficou preocupado de ter exagerado, numa tentativa ridícula de roubar a cena. Mas Al Price achou que era perfeito para a personagem. Falou para Kevin ir para onde quisesse e confiasse nele como diretor para freá-lo, quando fosse necessário. A vontade de Kevin de se fazer de bobo foi a gênese de uma personagem vil, desesperada e ambiciosa. Aqui tem a essência de um jogador. Como resultado, a personagem foi construída durante os ensaios e o período, e a música enorme foi adicionada. Foi esse papel chato que deu a Kevin seu primeiro Tony. Depois da pré-estreia, quando cheguei a coxia para parabenizá-lo, ele disse: "Mas isso é atuar? Se não for, quem é que se importa?" Respondi. Então expliquei por que não era só uma atuação, mas uma ótima atuação. Imprevisível, excitante e viva. Quando Kevin veio estudar comigo, ele era músico, um maravilhoso pianista, muito sensível, profundo, culto, de muito bom gosto. Infelizmente, acho que ter bom gosto não é bom, não contribui para boas atuações, porque reprime partes do ator. Quando o ator ataca seu bom gosto e toda aquela coisa barata desaparece, quando ele explora sem censurar a personagem, seu gosto se torna útil, indicando-lhe o que pertence e o que não pertence ao papel. Ao aprender a confiar completamente em si mesmo, Kevin se libertou das algemas do bom gosto. Como resultado, ele conseguiu penetrar numa região interna de si mesmo, que todos os atores têm, a desesperada necessidade de ser reconhecido. Nos ensaios, o ator tem de destruir qualquer noção preconcebida que ele possa ter da personagem. Desafiá-la, tentando todas as possibilidades ridículas, até saber o que a personagem é. O ator não deve atuar em segurança durante os ensaios. Se ele já estiver pronto para o espetáculo, logo errará, porque demora um tempo para se chegar ao que a personagem é. Kevin lembra que nada acontecia, até o momento em que ele fez uma palhaçada durante o ensaio técnico de Sandra Ginning em Beware the Jug Bird, que eu dirigi na Off-Broadway em 1976. Quando eu insisti: "Você tem de fazer isso no palco, é como você fica vivo como ator." Deixar o ensaio caminhar não é essencial só para explorar os papéis cômicos. É necessário trabalhar assim também nos papéis sérios ou trágicos. O ator deve ser capaz de superar sua timidez, seu bom gosto e vergonha desde o início dos ensaios, como Aidan Quinn fez em Um Bonde Chamado Desejo, colocando a carne na sua cueca. Isso não significa que o ator não possa ser simples,
quieto e até mesmo delicado, se é para onde as falas e a sua personagem estão conduzindo. Nos ensaios, o ator deve desistir de atuar desde o princípio. Ele deve ter a coragem de ser simples, de só falar as falas como sente, sem colocar nada extra. Nenhuma fala com maravilhosa projeção, nenhum movimento gracioso, nenhuma dramaticidade para preencher a personagem. Vá devagar. No melhor dos mundos, o processo de ensaio começa devagar. Na primeira semana, os atores e o diretor se sentam ao redor de uma mesa e começam a ler a peça. Problemas são colocados de lado para que os atores e o diretor possam explorar a peça juntos. Quando surge uma pergunta sobre uma frase, uma cena ou até mesmo a peça como um todo, acontece uma discussão. Então todo mundo está trabalhando na mesma peça. Cada um tem seu tempo e se permite escutar os outros atores explorarem suas falas, criando uma comunicação livre. Gradativamente há necessidade de expansão física nas explorações. Os atores começam a se levantar da mesa e a se moverem falando seus textos. O diretor pensa sobre o cenário, a pia, o sofá, a mesa, as portas por onde as personagens entram ou saem da cena, para onde elas se conduzem. A livre perambulação do ator se converte em necessidade de uma direção. O diretor pode ter um planejamento específico, já pensado, mas estrategicamente, a princípio, ele o esconde, permitindo que os atores se achem e encontrem movimentos, propostas, organicamente. Então, se as relações naturais entre o personagem e os trabalhos das cenas funcionam para o diretor, mais a metade do trabalho está feito. Se não estiverem funcionando, o diretor pode ajudar com seu planejamento e os atores vão explorar essa outra proposta. A coisa surpreendente é que se começarmos devagar, tudo fica mais natural e mais fácil, tanto para o ator como para a direção. As cenas começam a ficar mais rápidas porque todo mundo está junto. Em nenhum momento os atores estão fora. Estão cada vez mais se explorando profundamente. Assim, 4 ou 5 semanas de ensaio realmente os prepara para explorar a personagem na frente de uma plateia. Mas, infelizmente, não acontece sempre dessa maneira. Muitas vezes, em poucos dias de ensaio, o diretor já está procurando resultados e o ator fica intimidado de perder tempo. O diretor, ele usa o ensaio para encenar e para reencenar as cenas, porque nunca fica bom na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez. Encenando rápido, sem o comprometimento do ator, nada fica orgânico. Tudo acontece muito rápido. O diretor quer ver a encenação e quer num tempo recorde. Se tudo está indo muito rápido no ensaio, o ator vai precisar trabalhar por conta própria, ralentando tudo. À noite, tire lentamente suas frases da página. Não se preocupe em decorar. Como já falamos, vai acontecer naturalmente. Respire, pense, sinta, deixe sua intuição e imaginação emergirem. Mesmo que você esteja sendo pressionado para ir mais rápido no ensaio, não vai se sentir tão forçado se conseguir encontrar um espaço para si mesmo em sua própria peça. Faça o seu dever de casa. Como eu disse, não sou contra a pesquisa como ferramenta para exploração do personagem. Sendo usada com bom senso, pode ser muito importante para um certo período do ensaio, não só para o ator individualmente, mas para a produção como um todo, como ilustra uma das minhas primeiras experiências. Fui chamado para fazer uma peça como ator, Second Avenue Rep, de Alan Kinney, no Teatro Fênix, em Nova York. Era sobre comércio de roupas em Nova York, no início do século XX. Eu ia fazer um costureiro de uma boutique que tinha como clientes as estrelas do teatro Yiddish. A primeira coisa que fiz foi tentar achar mais coisas sobre esse período, a indústria de roupa e o teatro Yiddish. Li livros descrevendo a história.
a arte, o teatro, a política da época. Encontrei um antigo costureiro na periferia de Nova York, William Greenfield, que tinha emigrado há muitos anos da Alemanha. Ele estava aposentado, mas fazia uns trabalhos esquisitos para se manter ocupado. E eu virei um deles. William era um perfeccionista. Cada movimento, um transpasse, uma puxada, uma empurrada, era feito de uma forma perfeita e poderosa. Ele nunca hesitava costurando. Era muito doce, mas não era puxa-saco. Possuía uma força silenciosa. Era religioso, mas sem exageros. Tinha uma deformação nas costas que dificultava seu andar e doía, apesar dele nunca ter reclamado. Era muito orgulhoso. Vestia-se de maneira simples, mas com estilo. Era pensativo, mas de vez em quando ficava zangado. Adorava me mostrar como trabalhava. Achava que eu era um artista e, apesar da minha pouca idade, tinha um enorme respeito por mim. Ele levava seu trabalho muito a sério. Parecia ser um homem bom. Não se exibia. William me mostrou que esse tipo de homem que eu iria representar não somente existia, mas era uma pessoa interessante e cheia de vida. William aprendeu a costurar na Europa e me mostrou a diferença da costura feminina da costura masculina e as maneiras diferentes do homem e da mulher trabalharem na costura. Primeiro, eles usam dedais diferentes. Os homens usam o dedal aberto, empurrando a agulha com o lado do dedo médio. As mulheres usam o dedal fechado e empurram a agulha com a ponta do dedo médio. Observei-o muito, sua costura tinha força, era poderosa, era rápida. William me deu um de seus velhos dedais. Exercitei o tempo todo. Quando fui para o ensaio, trouxe minha costura comigo. Durante um tempo me senti bem. Costura em si estava um horror, mas ninguém na plateia iria reparar. Quando olhei para a costura, comecei a rir. Isso virou uma marca. Alguém que se diverte com seu próprio trabalho em vez de se aborrecer. Continuei a costurar enquanto lia com os outros atores e era como se estivesse observando e escutando de fora da sala de ensaio. Quando eu estava na cena, Cynthia Harris, a atriz que estava fazendo a grande atriz Yiddish, Berta Kalisch, chegou perto para verificar se minha costura tinha melhorado. Aí rimos juntos. Quando mostrei a técnica do Willie para os outros dois atores, que faziam costureiros também, nosso trabalho mudou. Logo eles também começaram a trazer suas costuras e sentávamos juntos, observando, medindo, sussurrando sobre nossa pesquisa. Costurando rápido e poderosamente, escutando aquelas discussões e brincando, virei uma espécie de líder espiritual dos costureiros. Com meu boné, minha maneira calma, sempre animado, foi assim que a personagem aconteceu. Quando a preparação de um ator é boa, ela impacta qualquer um da produção. Faz com que o ator se apaixone pela personagem. Todo mundo percebe. Faz com que ele almeje fazer mais. E dá ao trabalho uma dignidade parecida com a de Willie Greenfield. Desista do seu ego. Não acredito que adianta explicar no ensaio como se atua. Para mim isso é extremamente pessoal. Não quero que ninguém saiba como eu trabalho, como eu penso. É o meu segredo, ou pelo menos era. Mas estou aberto a sugestões para tudo, já que estou livre para fazer o que eu quiser. Como nunca peço permissão, sempre faço o que eu quero. Contudo, demonstro para os outros que preciso da ajuda deles para dar o meu melhor. Demonstro, sim. Se os outros atores e o diretor acreditarem que eu preciso de auxílio, irão ajudar. Quando surge uma coisa que funciona, dou crédito a eles, mesmo que a princípio aquilo tenha sido uma grande dificuldade. Afinal, deve ter sido alguma coisa que eles fizeram que me ajudou a escolher aquilo, mesmo que eu não tenha percebido. Teatro é um esforço coletivo. Vou dar um exemplo de como você pode usar a dificuldade do outro ator. Eu estava fazendo o papel de Biederman na peça
Off-Broadway de Max Frisch, Os Incendiários, em Nova York. Ele era o tipo do homem honesto, tal como significa o seu nome, em alemão, Bürger, honesto. Mas ele também era implicante. Se achava que podia dar conta de algo, ia em frente. A jovem atriz que fazia Ana, uma governanta, estava com dificuldades para contracenar comigo. Ela queria tirar muitas coisas das suas frases e a produção, ela estava um caos. Então fui pulando as falas dela. Foi cruel, mas ela estava me enlouquecendo e eu não conseguia mais esperar por ela. De verdade, me tornei terrivelmente implicante. Até o dia em que ela chegou chorando perto de mim. Ela me suplicou para deixá-la dizer suas falas. Eu disse que evidentemente deixaria, mas o que ela estava fazendo era maravilhoso para ela e para mim. Permitiu que eu ficasse feroz com ela no palco, sem atuar. E ela estava totalmente vulnerável e com emoção que era perfeita para a personagem. No ensaio, desista do seu ego. Preserve-o para o seu cuidado pessoal, para fortalecer a fé que você deve ter no seu talento, na sua personalidade para fazer um trabalho. Isso vai permitir que você persevere quando tudo parece sombrio. Durante os ensaios, não leve nada que está acontecendo quando se está atuando para o pessoal. Compreenda que todo mundo está dando o seu melhor. Ninguém quer machucar você. Pode haver até momentos de muita tensão. Se não levar para o lado pessoal, vai ser melhor para você. Para mim, tudo que acontece em cena é atuação. Meus sentimentos são verdadeiros. O que eu vejo, e a frase que eu falo é o que eu quero dizer. Mas quando não estamos mais ensaiando, eu me desapego de tudo, ou pelo menos eu tento. Trabalhe com a direção. Uma boa direção liberta o ator para descobrir a personagem. Não impõe uma interpretação dela. Diretores não devem falar muito. Eles devem nos dar espaço para explorar, para errar e então nos ajudar. E quando precisamos de uma sugestão, eles dão em poucas palavras. Quando Glenn Close estrelou com Jeremy Irons, The Real Thing, na Broadway, Mike Nichols, o diretor, fez 2 comentários memoráveis. Ele falou para Jeremy que, se nos sentíamos perdidos, nos apoiássemos um no olhar do outro. Glenn lembra. E também falou, traga o seu dia para o palco. Glenn estava fazendo Ana, um papel muito difícil. Uma mulher que a plateia via como extremamente egoísta. Em vez de palavras, ela tinha paixão, uma sexualidade e liberdade atávicas, que é terrível para Henry, personagem de Jeremy Irons. Glenn sabia que precisava achar o sentimento lá dentro, então foi divertido e libertador. Caso contrário, ficaria uma coisa morta, sem nada. A primeira indicação que Nichols deu permitia a Glenn ser totalmente sexual e apaixonada, sem fazer muita coisa, não precisando representar, mergulhar nos olhos de Jeremy Irons e ter o seu retorno já era suficiente. A segunda indicação, traga o seu dia para o palco, explicou Glenn, permitia que ela fosse muito simples, como no seu dia a dia. Eu ficava na coxinha com a minha sacola e dizia, ok, acabei de sair do meu carro, tranquei, estou andando pela calçada e cheguei à porta. Vim de um lugar que é concreto e específico. E assim eu fazia. E víamos o que iria acontecer. Tudo é jogo no ensaio, mas não é só para se divertir. É necessidade, porque não sabemos de que lugar a personagem vai emergir. Só sabemos que vai emergir da gente, da alquimia de um roteiro.
da nossa intuição e, às vezes, estamos com sorte da ajuda do diretor. Bons diretores gostam de ser surpreendidos pelos atores. Venha para um bom diretor com a proposta de fazer o que vier na sua cabeça e ele o ajudará a aperfeiçoar a personagem. Mas às vezes não temos muita sorte com o diretor. Diretores de teatro podem ser ansiosos. Eles podem ir muito rápido na montagem da peça, bloqueando o movimento dos atores no começo dos ensaios, forçando-os a escolher antes de qualquer exploração do texto e antes mesmo de existir uma personagem. Ou podem pedir para os atores memorizarem suas falas muito cedo, insistir na rapidez de fluência e ritmo, buscando o resultado muito mais cedo do que realmente é possível alcançar. Essa forma de direção não leva a uma encenação homogênea, leva a uma atuação controlada, impessoal. Técnica. Dá a todos os atores o mesmo tempo, apressado, e o mesmo ritmo, tirando a possibilidade de encontrar a individualidade de cada personagem. Pior de tudo, na minha opinião, é que ela tira a alegria da exploração do ensaio, que é a minha parte favorita do nosso trabalho de ator. Quando Glenn Close fala da alegria da grande direção de Mike Nichols, ela está falando do que é melhor no teatro. A liberdade de explorar um belo texto abertamente, com uma equipe e um diretor. Cada ator tende a achar uma estratégia pessoal para lidar com uma direção ruim. Em geral, aconselho aos atores não ficarem agressivos ou zangados. Isso só leva a um conflito. Se você coloca o diretor contra a parede, ele vai morder você. Mas se você dá espaço para ele, então qualquer coisa é possível. Acredito na desistência do ego, não do nosso trabalho. Por isso, não discuto nos ensaios. Eu escuto. Vou para onde me mandam, sempre concordo. Mas concordar hoje com uma direção não significa que vou fazer a mesma coisa amanhã. Deixo a direção soprar sobre mim. Se fizer sentido eu tocar uma corda dentro de mim, deixo. Mas não tento me lembrar. Se for bom, automaticamente acontecerá. Se não for bom, não me afetará. De qualquer forma, amanhã eu faço o que eu faço. Se for diferente do que o diretor quis, ele ou seu assistente apontam, eu me desculpo por ter esquecido. Começo a fazer o que o diretor pediu e, se ficar desconfortável ou sentir que está errado, admito que o problema é meu, quer seja ou não. Mas quero que o diretor veja que eu estou tendo problemas. Não estou tentando ser um problema. Isso geralmente funciona porque é verdade. Não tem ego envolvido. Portanto, não há muitos argumentos. A discussão, o que é bom, e a própria discussão ralenta o processo, que é o que eu preciso no ensaio. Tempo para explorar. Algumas vezes esse processo é rejeitado pelo diretor. Eu não sei o que fazer, ele vai dizer. Estou tentando te ajudar, mas você não obedece nenhuma indicação minha. Nessa situação, cada ator deve decidir por si mesmo o que está em jogo e até onde ele pode ir para atingir seus objetivos. Um ator determinado a evitar qualquer atrito com o diretor pode soltar um ultimato. É melhor você me mandar embora. Se você acha que discussão e exploração te ameaçam, não podemos trabalhar juntos. Nesse caso, o diretor recua, deixa o ator caminhar livremente pela estrada da exploração, enriquecendo-se com aquilo que chegou organicamente para ele. No fim, ele chega a um lugar que não é tão ruim para o diretor, mas enfatiza. Se eu não pudesse ter começado meu trabalho daquela maneira no ensaio, minha atuação seria como uma voz estrangulada. É muito importante o ator decidir como trabalhar com um diretor que parece podar sua habilidade de explorar no ensaio. O ator, ninguém mais, tem de ter responsabilidade pelas suas decisões, porque trabalhar dessa maneira pode ter um péssimo desfecho. Por outro lado,
permitir que sua intuição seja endurecida. Pode levar o ator a um fracasso pior que ser despedido. Uma decepção eterna de não ter sido capaz de fazer um trabalho melhor. Quando você está nessa situação, entre a cruz e a espada, não se culpe a você nem a ninguém. Se decidir continuar, mantenha seu foco na peça e na alegria da exploração. A única maneira de atravessar tudo isso é confiar em si mesmo. Se você só for onde acha que o diretor quer que você vá, você terá de fingir, e isso só o enfraquecerá. Continue a explorar, consequentemente terá a melhor solução para resolver qualquer problema que você e o seu diretor tenham. Não se culpe nem se distancie do seu coração. Problemas são a razão para os ensaios. E o mais importante, não sucumba ao medo. Explorando e repetindo. Se o ensaio é um processo constante de exploração, como e quando é o momento do ator repetir as escolhas que ele fez, se a escolha surge de uma exploração que foi potente para o ator, se ela tem um significado importante, poderoso para ele, repetir não é um problema. É porque ele deseja voltar para aquele lugar. Ele se sente livre cada vez que faz essa escolha. Por exemplo, no início do segundo ato de Second Evening, Reg, os alfaiates estão numa excursão pelo rio Hudson, celebrando 4 de julho. Primeira vez que ensaiamos de pé, eu entrei, fui para a marca no chão que indicava o proscênio, olhei e vi aquilo que eu imaginava ser a Baía de Nova York. Eu vi o diretor, o assistente de palco e alguns atores que estavam sentados perto da parede. Olhei e passei por eles sorrindo. Era bonito, pensei. Lá fora, a água, o vento fresco, o cheiro do rio. Deixei meu olhar ir para a direita, parei e pisquei os olhos através dos óculos. Todo mundo estava calado, me olhando. Concentrei no que estava imaginando. Meu braço direito começou a se mover para cima da cabeça, ao mesmo tempo que a mão esquerda vinha para o peito. A mão direita estava fechada ao redor de uma tocha e a mão esquerda segurava um livro. Então comecei a rir de alegria por ter descoberto a Estátua da Liberdade ali, na sala de ensaios. Todo mundo riu. Os outros 2 alfaiates entraram e também olharam para a estátua. Não pensei em fazer nada disso antes do ensaio. Pensei que veria o céu ensolarado e respiraria fundo, me sentindo de novo alegre e jovem, longe daquela loja calorenta. Mas, quando eu olhei o espaço, rejeitei essa escolha, achei muito banal. E a minha imaginação figurou a estátua, no início um pouco enevoada. Eu pensava, talvez meus olhos não estejam bons, ou é um truque. De repente ficou tudo tão claro para mim. Eu só tinha de fisicalizar a imagem. Era uma bobagem, mas foi o que eu senti naquele momento. Funcionava perfeitamente para a personagem e também para a peça. Cada vez que eu ensaiava aquela cena, ia para o palco, deixava acontecer. Na maioria das vezes acontecia. Mas um dia achei que deveria haver uma coisa melhor, então não fisicalizei a estátua. Não sei o que eu fiz, mas foi algo completamente morto, sem vida. Perguntei para o diretor, Gerald Friedman, o que tinha achado. Era um diretor muito experiente, que ajudava muito os atores. Ele disse, Harold, às vezes você chega muito rápido no resultado e vai ter de admitir que já chegou. Deixa como está. Foi o que eu fiz e sempre era um momento especial. Mas eu tinha necessidade de ir além dessa escolha para poder voltar a ela mais livremente. Durante os ensaios, podemos descobrir uma escolha que funciona. O ator fica feliz, o diretor fica feliz. Mas, mesmo assim, pode não ser a melhor escolha. Sem um processo, nada funciona tão bem quanto a primeira escolha. Então o ator percebe que é aquela mesma. Melhor ainda, ele sente que está certo.
então repeti-la não é um problema. Em cartaz. Estar um palco em frente de uma plateia parece ser um lugar assustador, mas a pior coisa que um ator pode fazer é tentar se proteger, tentar ficar seguro. Não é que ele não vai sentir medo. Ele terá medo, mas quando ele ataca o medo, também ataca o intelecto, sobrando só sua intuição em que se apoiar. Se um ator é realmente um ator, ele renderá melhor quando estiver à beira do precipício. Entrar com a maior liberdade possível. É importante não fazer escolhas antecipadas específicas para a personagem, pois assim deixamos espaço para responder verdadeiramente no palco. Muitas escolhas predeterminadas em um espetáculo não nos deixam seguros. Ao contrário, ficamos preocupados em executar todas elas. Decidir só alguns pontos nos dá várias balizas. O resto fica aberto para a improvisação e a exploração. Na pré-estreia do primeiro Hamlet de Kevin Kline, no Festival Shakespeare de Nova York, ele se achou completamente morto por causa das decisões antecipadas que tomou. Não importam as razões para aquelas escolhas. Talvez a necessidade de controle do diretor, ou talvez o medo que todo ator sente quando se aproxima de um papel enorme, assustador, como o de Hamlet. Cada momento era muito pesado para ele. Ainda não era o verdadeiro Hamlet de Kevin. Noite após noite, na frente da plateia, Kevin se despia das escolhas que tinha feito em favor das explorações que estavam vivas naquele momento. Depois de algumas semanas, ficou apenas com aqueles pontos que eram realmente necessários e importantes para a iluminação da personagem. Sua primeira entrada, sombria e ansiosa, revoltado com sua mãe, em alguns momentos brincando de uma forma feroz com Claudius, Polonius, Rosencrantz e Guildenstern, sua cena lasciva, vulgar e furiosa com Ofélia, seu discurso para a trupe de atores quando põe no rosto uma máscara de palhaço. Ele permitiu que cada noite a peça o levasse para onde quisesse. Essas explorações foram alimentadas pelo trabalho que Kevin fez durante os ensaios, por conta própria, e agora fazia nos espetáculos. A diferença era extraordinária. Não era uma atuação suja, sem precisão. Ao contrário, era limpa e precisa em todos os momentos, com um momentum que construía perfeitamente a sua conclusão. Era preenchida por uma vida mercurial e muitas surpresas. Esse Hamlet era pensativo, espirituoso, cruel, ultrajante, furioso e amoroso. Imprevisível e completamente compreensível. Esse era o Hamlet de Kevin. Explorando e repetindo. Reprise. Na temporada ou nos ensaios, o ator é livre para repetir uma escolha. Se ele houver explorado bem a personagem durante esse tempo, acabará repetindo algumas escolhas que já tinha descoberto. Mas ele sempre tem que se dar a opção de não repetir a escolha. Ir para outro lugar, para que sua atuação não fique cristalizada. Não importa se a escolha anterior era boa. Ele já sabe o que vai acontecer e inconscientemente telegrafa isso para a plateia. Fica na frente dele mesmo porque está pensando no que vem depois e não onde está naquele momento. Sua intuição está fechada. Ele pode achar que está seguro, mas sua atuação não terá brilho, sua personagem ficará chata. Se sentir obrigado a fazer o que tem de fazer, não haverá surpresa para si mesmo. Consequentemente, nenhuma surpresa para a plateia também. Você precisa arrastar a liberdade do ensaio para o espetáculo. Se realmente acredita numa escolha que descobriu anteriormente, nos ensaios, ou na noite passada, se ela for importante para você, confia cegamente em si, esquece aquela que tinha escolhido e deixa essa nova aparecer. Você deve se concentrar em si no momento imediatamente anterior à escolha.
mas se concentrar tão profundamente que não consiga pensar na escolha seguinte. Tem que estar aberto para cada momento, inclusive para a responsabilidade de fazer uma escolha diferente daquela que você fez nos ensaios. Posso pensar, talvez eu não faça a Estátua da Liberdade hoje. Então, quando eu entrar no palco, talvez eu veja uma gaivota e me perca naquela imagem. Quando ela desaparecer, posso olhar ao redor e ver. Quanto maior a distância entre você e a escolha que está surgindo, mais surpreendente será para si mesmo e para a plateia. Você só tem de ficar preso ao texto. Quando o momento realmente chegar, estará livre para fazer qualquer escolha. A mesma da noite passada, ou a das outras 40 noites. Mas faça a escolha naquele momento preciso. Então qualquer uma que for feita terá um frescor. Quando as escolhas não funcionam mais. Quando tudo está funcionando bem numa temporada, nos sentimos livres, confiamos em nós mesmos e, por meio da exploração do texto, repetimos livremente as escolhas que continuam valendo para nós. Mas quando o que estamos fazendo não está mais funcionando, temos que ser ousados e explorar outras possibilidades. Usados como fumo no início dos ensaios. Há muitos anos estava fazendo uma peça de Romulus Linley chamada Tennessee. Frances Sternegger, uma atriz famosa, maravilhosa, fazia o papel principal e fazia Griswold Blackman. Um canalha que não só a engana com um falso casamento, como a faz acreditar que está viajando com ele pelas montanhas, através das florestas, a caminho do Tennessee, e que não verá mais a própria família. Viveram juntos muitos anos. Um dia Griswold morre. Ela sai, meio perdida, perambulando pelas colinas da região, quando percebe que está na casa de seus pais. Então entende que durante esse tempo todo ela e o Griswold estavam morando somente a alguns quilômetros da casa dos pais. Mas se não fosse mentira de Griswold, ela jamais teria tido uma vida plena. Por causa de sua intransigência e personalidade difícil, acabaria uma solteirona. Era uma versão campestre de A Megera Domada. Durante os ensaios, Franny e eu nos divertimos muito. O texto era muito bom e simplesmente deixávamos os diálogos nos levar. Griswold era um brincalhão. Falava em trocadilhos e eu ficava feito um bobo em cena. Então tentei possibilidades diferentes nos ensaios, tentando não fixar nada. Franny foi generosa comigo, ficou aberta para qualquer coisa que viesse. Eu tinha um grande respeito pelo seu talento, pela experiência e inteligência, e ela era fantástica para contracenar. O que poderia ser melhor? Quando entramos nos ensaios técnicos e de figurinos, começamos as pré-estreias, aconteceu uma coisa curiosa comigo. Achei que estava muito racional, preocupado com a tal marca, onde eu devia estar para ser melhor para a Franny numa cena tal. Antes de entrar no palco, me vi repassando as falas várias vezes, coisas que eu nunca tinha feito. Estava tenso, esperando a minha entrada. Senti que a minha entrada estava artificial. No palco me senti desconfortável. Proferi as minhas falas e ouvi as gargalhadas racionalmente. Senti que estava travado. Minha atuação ficou rasa, como se eu não tivesse espaço ao redor das minhas falas. E o pior de tudo, me senti chato. Não tive nenhum prazer em cena. Isso nunca tinha me acontecido antes no teatro e nem no cinema. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Uma noite, Kevin Kline e mais ou menos 20 alunos meus estavam na plateia. Sempre gostei desse tipo de desafio, mas a mesma coisa me aconteceu. Depois conversei com Kevin. Ele disse que não tinha notado, mas que entendia esse problema de se sentir raso. Isso até me tranquiliza, ele disse. Quer dizer
Isso pode acontecer com meu próprio professor. Mas eu estava pronto para me suicidar. Na noite seguinte, quando cheguei ao teatro, não repassei o texto. Antes do espetáculo, fiquei lendo um material para um treinamento no dia seguinte. Li um romance, tudo, menos a peça. Quando tocou o sinal, eu fui para o palco. Não tinha a menor ideia do que ia fazer. Só sabia o que não ia fazer. Eu não ia ficar onde eu estava. Entrei e olhei em volta. Não fui para a marca, que eu sempre ia. Fui calmamente para a outra parte do palco e proferi minha fala. A fala saiu com abandono. Levei uma bela gargalhada, o que realmente deveria acontecer. Franny voou para mim. Ela estava furiosa comigo. Apesar de fazer parte da sua personagem, daquela história maravilhosa sobre uma relação impossível, achei que a raiva poderia ser pessoal, que ela poderia achar que eu estava comprometendo o espetáculo. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Nós estávamos jogando, realmente jogando. Apesar de improvisarmos cada momento, não perdíamos as falas. Encontramos uma liberdade e uma realidade entre nós que era muito sintonizada e fresca. Ela estava comigo a cada passo do caminho. Quando as luzes se apagaram, saí atrás dela, na total escuridão, como sempre fazia. Estávamos quase na coxia, quando senti umas mãos no meu rosto. Fiquei tenso, pensei que Franny fosse me bater. Em vez disso, ela me deu um beijo nos lábios, me abraçou e disse: "Onde é que você estava, Harold?" O que aconteceu? Meu medo foi me dominando durante a temporada. Em vez de atacá-lo, procurei segurança. Parei de explorar. Congelei e fiquei vazio. Não era mais eu no palco. Não era mais o meu Gainswold para Franny. Ressalto a importância de se continuar a exploração durante a temporada. Não para subverter o trabalho do diretor, mas exatamente por causa da importância do trabalho compartilhado entre o ator e o diretor. Ele tem que estar vivo em cada espetáculo. Nenhum diretor quer ver uma réplica do que trabalhou. Ele quer ver o espetáculo vivo, cheio daquela mesma energia e estímulo que havia entre diretor e ator nas primeiras escolhas maravilhosas que fizeram nos ensaios. Isso é o teatro vivo. Atores precisam de diretores, mas diretores também precisam de atores que deem o seu melhor durante uma temporada. Uma temporada não requer sequer essas decisões drásticas, mas às vezes temos que perturbar nossos medos, nossos deveres, nossos preconceitos, nos libertando para melhorar nosso trabalho. Precisamos nos colocar em perigo, à beira do precipício, para a intuição emergir. Se tudo o que soubermos for o que temos que dizer, e não como dizer, a intuição estará livre para nos levar para um novo caminho criativo. Quando estamos realmente jogando, muitas escolhas que fizemos antes podem voltar. Não precisamos ficar mudando aleatoriamente. Nenhuma escolha específica é mais importante que a presença verdadeira de um ator no palco, naquele preciso momento. O ator vivo no palco, com sua humanidade, seus sentimentos, seus pensamentos, sua imaginação. Intacta é um dos maiores presentes que você pode dar para a plateia. Então o ator precisa ter paciência. Ele não deve se apropriar dos pensamentos e sentimentos que passam por ele em cena. Se ele der tempo nesse momento assustador, alguma coisa melhor do que aquilo que já tinha surgirá. Talvez algo surpreendente. E ele deve ter a coragem de embarcar no que já conhece ou em algo novo. Dá medo pensar em fazer isso durante um espetáculo, mas o ator é obrigado a dar à plateia o seu melhor, não importa se ele descobriu no ensaio ou naquela noite. A plateia está dedicando seu tempo para ver aquilo. Os espectadores pagam para nos ver. Acreditam que daremos o nosso melhor. Não podemos confiar só no trabalho de preparação.
Devemos ter confiança em nós mesmos e em nossa conexão com o texto, que nos levará à melhor escolha que temos para oferecer durante uma apresentação. Para mim, isso é atuar no palco, atuando em longas temporadas. Fazer uma longa temporada na Broadway, em um teatro regional ou uma turnê pode trazer muitos desafios. Depois de alguns meses fazendo 8 espetáculos semanais, o ator pode entrar no piloto automático. Ele sabe onde estão as risadas, onde estão as pausas, para onde se mover, como cada fala é proferida. Isso não funciona para uma boa atuação, nem é uma experiência excitante para a plateia. O tédio toma conta e o espetáculo fica burocrático. Glenn Close lembra que quando ela e Jimmy Irons estavam em cartaz com The Real Thing, depois de 4 meses estavam tão entediados que uma noite, depois do primeiro ato, se encontraram no camarim de Jeremy e ele disse: "Olha, vamos entrar no segundo ato e nos surpreender um ao outro. Vamos fazer outras marcas. Vamos fazer qualquer coisa para sairmos desse tédio." O cenário já era a nossa casa, ela lembra. Estavam tão familiarizados com ele que era fácil tentar coisas novas. Tentar coisas novas injetava adrenalina de novo. Foi assim que saímos da crise. Eles continuaram explorando, sempre tentando se surpreender. Algumas dessas novas escolhas acabaram ficando no espetáculo. Sempre nos encontrávamos no final do primeiro ato para comentar: aquilo funcionou. Por que não tentamos isso amanhã? Ou aquilo não funcionou. Por quê? É um prazer ter um belo material durante uma longa temporada. Kevin Kline me telefonou uma noite, depois do espetáculo, Os Piratas de Penzance, na Broadway. Ele já estava em cartaz há vários meses, depois de ter feito 2 meses de Delacorte no Central Park. Era um grande sucesso e ele foi indicado para o Tony. Queria que eu fosse ver de novo o espetáculo e observasse a sua atuação. "Qual é o problema? Não está rindo?" perguntei. "Não, eles estão rindo." Ele respondeu. "É que a plateia não tem mais aquela resposta imediata que tínhamos no Central Park. Quando estreamos na Broadway, queria que você visse. Estamos lotando e os jurados do Prêmio Tony voltarão para ver pela segunda vez." Fui na noite seguinte. Claro que Kevin estava ótimo. Divertido de ver. Arrancava muitas gargalhadas. Mas ele estava na frente dele mesmo. Já sabia onde iria acontecer as risadas. Então ele chegava lá antes da plateia e logo em seguida ia para o próximo momento antes de a plateia conseguir realmente responder ao que ele tinha acabado de fazer tão brilhantemente. Sugeri a Kevin que esquecesse os momentos das grandes gargalhadas, se concentrasse somente no momento em que estava no palco, mesmo que isso alterasse sua atuação em alguns momentos. Ele poderia fazer pequenas ou grandes alterações, contanto que elas forçassem sua concentração para um momento só. Quando as gargalhadas acontecem, elas teriam de ser uma novidade para ele, mas não podia apressá-las. "A plateia precisa estar com você", falei. "Por exemplo, quando o Frederick diz que está partindo, só vai ficar até o meio-dia. Você olha direto para o sol e diz: mas ainda não é meio-dia? Por que é que você simplesmente, em vez de levantar o olhar para o sol e dizer a frase, não faz uma double take e até um triple take e aí diz a frase? Afinal de contas, o rei dos piratas é denso. Ele pode não saber por que levantou o olhar. Ele pode ter esquecido que foi para ver a hora." Conversamos então sobre vários momentos desse tipo. Na noite seguinte, Kevin me ligou do seu camarim, num intervalo, para me contar que tinha feito 3 double takes para o sol, antes de proferir a fala. A plateia estava em sua mão, ficou com ele o tempo todo durante o primeiro ato. Sua atuação voltou aos trilhos porque ele estava livre para explorar coisas novas. Longas temporadas dão ao ator
a possibilidade de se aprofundar cada vez mais no papel. Se o ator quer ficar à beira do precipício e gosta de se surpreender, o campo da atuação só cresce com novas variações, aumentando sempre o número de possibilidades. Na atuação, o interessante é a viagem, e não o destino. Atuar é a viagem. Anotação e rodapé. Double take é uma técnica famosa na comédia, bastante usada em filmes mudo, que consiste em 2 movimentos rápidos, que variam de ritmo, dando comicidade à cena.